Olá, Lídias! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Vamos hoje à nossa lição de número 7. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas. A tua graça, o teu amor tem alcançado o nosso coração, Senhor, e somos gratos a ti por todos os benefícios que nos tens feito. Por tudo que tu és na nossa vida, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos instruir na tua palavra para darmos frutos para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Lição de número 7, com data de 14 de fevereiro de 2021. Já chegamos na metade do nosso trimestre. E o título da nossa lição é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Irmã Osana, não pode ter toda essa liberdade no culto? Pode. É muito importante haver liberdade nos nossos cultos. Mas, como nós vamos ver repetidamente esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 40, faça-se tudo com decência e ordem. Era o que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios. Olha, vocês podem fazer, mas façam com decência e ordem. Texto áureo, João capítulo 4, versículo 24, quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço e ele deixa essa palavra com ela. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. E ele é espírito e ele quer apenas que, e o que importa é que aqueles que adoram o Senhor o adorem em espírito e em verdade. Nossa verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. E aí eu preciso dizer para você que adorar é um estilo de vida. Você adora a Deus onde você estiver, como você estiver, o tempo todo você adora o Senhor. Estou no metrô, estou adorando o Senhor, porque a minha vida deve glorificar o Senhor. As minhas atitudes devem glorificar o Senhor. Isso é um estilo de vida. Eu adotei para mim ser um adorador. Mas, irmã Osana, eu pensei que adorar é quando a gente estivesse no culto, na hora que o ministério de louvor estivesse cantando e eu estou adorando. Sim, você está adorando nesse momento também, mas a nossa adoração ela é contínua. Quem é adorador? Em tudo o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículos 26 ao 32. E eu vou ler com vocês rapidinho porque é uma leitura curta. E o versículo 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E isto é Paulo aconselhando a igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma igreja completa, nós já falamos sobre isso nas aulas passadas. Era uma igreja que tinha tudo, mas estava faltando organização. Versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E esse versículo 32 é um alerta para você e para mim. Ninguém que está falando, que está entregando uma profecia, está alheio ao que está acontecendo à volta. Ninguém está em transe, ninguém vai entregar a palavra e vai dizer assim: eu estava fora de mim. Então tem alguma coisa errada. Porque o meu espírito comunica com o Espírito Santo, mas eu não estou desacordada não, eu estou sabendo o que está acontecendo à minha volta.
Tem gente que justifica porque estava profetizando, deu tapa na cara do irmão, caiu em cima dos outros, fez e aconteceu, jogou banco no chão e não estava vendo nada. Não. Há um consenso aqui. Você não fica desacordado porque está sendo usado pelo Senhor, não. Você está consciente, você sabe quem é você e o que está acontecendo à sua volta. Paulo está chamando a atenção para isto. E o nosso ponto central diz a liberdade e reverência no culto pentecostal. Embora nós, irmãos, não sejamos simpatizantes à liturgia formais, isso é uma característica do pentecostalismo. Nós não somos aquela igreja quietinha, que dá um aleluia baixinho, e todo o corpo da igreja está na mesma posição. Eu já participei de cultos assim. E para eu que sou pentecostal, que já nasci numa família toda pentecostal, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê nos dons espirituais e que deixa Deus operar no meio do culto, para mim é muito difícil participar de um culto assim, que você tem que ficar 1h30, 2 horas, todo mundo quietinho e alguém falando e você... Quando muito um amém, eu fiquei muito perturbada com isso, não consegui não. Foi difícil, mas glória a Deus. Cada um com a sua liturgia. Então, nós, mesmo que nós não sejamos simpatizantes às liturgias formais, que é essa questão que eu falei, os pentecostais têm elementos no culto a Deus que são previsíveis. Nós não temos a formalidade de uma liturgia, mas há coisas no nosso culto que é previsível. E esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus e por isso são litúrgicos. Quando eu falo assim, pastor, qual vai ser a liturgia do culto? E no início, quando o pastor Gilead chegou, eu perguntava para ele qual vai ser a liturgia do culto, como vai ser a organização do culto. O que vem primeiro? Vem a palavra, vem o ministério de louvor, depois a oferta, ou o senhor vai ouvir os grupos primeiros e depois vem o ministério de louvor? Porque acho que vocês também já perceberam que houve uma mudança na liturgia do nosso culto, de como era feito em outras épocas. Então tudo isso vai andando, vai se mudando. É pecado? Não. É a maneira como nós nos propomos a oferecer o nosso culto ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor de uma forma organizada, sabendo quem vai falar o quê, que horas que vai acontecer isso, para não haver uma balbúrdia, uma desorganização, que você não sabe que hora que o culto começa, muito menos que hora ele termina, não é? Nossa liturgia ela é muito simples, irmãs. Nós temos oração, né? E o que as pessoas esperam que haja em nosso culto? Espera que haja louvor, espera que haja oração. Às vezes nós levantamos aquela oração, aquele clamor pelos enfermos e pelas demais causas. Tem o culto de missões que nós levantamos um clamor pelos missionários. Isso faz parte da liturgia do nosso culto que nós já estamos habituados a seguir, né? Tem a leitura da palavra, aí depois tem a oportunidade para os irmãos. Tem o ofertório, que é uma adoração importantíssima. Quando você oferta ao Senhor com seus dízimos, com sua oferta, você também está adorando ao Senhor pelo tudo que Ele tem concedido à sua vida, porque Ele é na sua vida. Aí depois nós temos a pregação da palavra, o apelo, um louvor, a oração final e a bênção apostólica. Essa é a nossa liturgia, que é muito simples. Não tem nada de extraordinário nisso. Nós recebemos da parte do Senhor. Entretanto, há elementos sobrenatural também, não é? Que elementos sobrenaturais são esses? Que nós esperamos que aconteça no culto. Nós esperamos que aconteça um mover de Deus no meio do culto. Quando o pastor está pregando, nós glória a Deus, aleluia, e aí é uma manifestação da glória de Deus, levanta um irmão falando em língua estranha, no meio do louvor você vê irmãos que estão com as mãos erguidas e falando em línguas. Isso é um mover espiritual, sobrenatural, que nós esperamos que aconteça no nosso culto. É uma coisa que é organizada, há uma liturgia, mas há também um mover do Senhor nos nossos cultos, e nós esperamos que haja adoração em línguas, né? Ouvir os irmãos falando em língua, expressões de profecia e outros dons. Tudo isso nós estamos falando nessa lição a respeito disso, porque essa é a igreja pentecostal. E tudo isso traz edificação para o corpo de Cristo, para os santos, né?
Outra coisa, outro fator importante é a liberdade que os irmãos e as irmãs têm para adorar em nossas reuniões, em nossos cultos. Ninguém fica tolhendo, dizendo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São elementos que marcam a liturgia do pentecostalismo, tá? Nossa introdução diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia nem estabelece regras de culto. Você não vai ver no Novo Testamento dizendo que teria que ser assim ou assado. Paulo traz uma explicação para o povo, pedindo para eles fazer tudo com decência e ordem, mas ele não estipula como deveria ser isso, não é? Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicação sobre como devemos organizar o culto. E aí teve a quarta aula que eu falei sobre dons do Espírito e que eu falei com você sobre o profeta levantar para profetizar. De um lado, um profeta levanta no lado direito da igreja e levanta um profeta do lado esquerdo e os dois falando ao mesmo tempo. Isso é desorganização e o Espírito Santo ele é ordeiro. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 14? Quando levantar um para falar, mas se for falar, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Porque nós também temos que ter o discernimento de saber se aquilo ali procede, está de acordo com a palavra. Não é simplesmente palavras por palavras dizendo que está profetizando. O pastor está ouvindo aquela profecia e ele sabe da parte de Deus se aquilo é uma palavra do Senhor mesmo. Porque quando o Senhor usa alguém para falar comigo e com você, o Espírito Santo de Deus não causa confusão. Entendam isso. Tudo que vem da parte de Deus não causa dor e não causa confusão. Tem que haver uma conduta para um falar e o outro falar, uma ordem. Não é impedir que você profetize. É você, como diz o versículo 32 do capítulo 14, e os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Então, se eu levantei entregando uma palavra e levantou uma outra irmã lá falando, o que eu faço? Me calo. Quando a irmã terminar, se o Senhor ainda tiver a palavra na minha boca, Ele vai usar a minha boca e vai falar. Tem uma questão também que se o Senhor me tomar para levantar, para profetizar na igreja, eu não tenho o dom de interpretação. E aí o Senhor vai levantar alguém para interpretar. Já aconteceu várias vezes do Senhor me levantar para entregar uma profecia e levantar alguém para interpretar. Mas há uma ordem nisso e é lindo como o Espírito Santo trabalha na ordem, irmãs. Se você não viveu essa experiência ainda, busque essa experiência para a sua vida, porque tudo isso engrandece o reino. Tudo isso é testemunho do reino na sua vida. Então, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e elementos para que ele seja aceitável a Deus. Nosso primeiro tópico diz assim: o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Nós temos que entender que dá duas diferenças aqui, na questão da adoração, do louvor, da liturgia, do culto. Nós temos costumes e temos doutrina. Costume, ele é local. Tá? É como a igreja de Brasília aqui se reúne, é como a liturgia do culto aqui acontece, como o costume da igreja agir. Esse costume ele é local e também é passageiro. Uma prova de que é passageiro é o que eu disse para vocês agora a respeito da nossa liturgia do culto. Quando era um pastor Sidney, nós tínhamos uma liturgia. Quando veio o pastor Rodrigo, nós tínhamos outra liturgia no culto. E com o pastor Gileade, o culto mudou novamente. Isso é um costume que nós temos que é passageiro, ele pode mudar. E ele é local. A igreja nossa, que é a DET, como nós oferecemos, entregamos ao Senhor no nosso culto, a liturgia do nosso culto é muito diferente da outra igreja. E não vou muito longe para vocês, vou dizer para vocês a igreja batista que está ali na praça. Se você chegar no culto na igreja batista, você vai ver que é totalmente diferente. Agora, a doutrina não, a doutrina ela é universal.
E ela é eterna. O que é doutrina, o que está na palavra que diz que eu não posso fazer, que é contra o princípio do Senhor, isso é universal. Em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja que você for, não importando a liturgia, o princípio vai ser o mesmo, dentro da doutrina, tá, irmãs? Então, assim, nós vamos para... Eu não fui para outros países, mas eu já fui para outros estados e participei de cultos em outros lugares, em outras igrejas. E até aqui mesmo, dentro de Brasília, como eu disse para vocês, já participei de outras igrejas que eu fui no culto e a liturgia eu fiquei incomodada porque era quieta demais. Diferente da nossa. Mas eu também já fui em uma outra igreja, aqui dentro de Brasília também, que era fogo caindo para tudo quanto é lado. Muito diferente da nossa também. Porque a nossa tem o mover do Espírito. Mas é diferente do mover na outra igreja. É o mesmo Deus? É. Só que o costume é outro. E eu preciso entender isso. Eu não posso julgar aquilo como profano se eu não entendo como é aquela liturgia ali. Eu preciso ter discernimento do Espírito Santo, e isso é dom, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque o que é de Deus permanece, o que não é de Deus cai por terra. Não demora muito, dá ruim. Por isso que você vê tantos lugares com portas fechando. Às vezes, não estou dizendo que é regra geral, tá, irmãs? Pode ser, por quê? Porque extrapolou o que Paulo estava chamando a atenção da igreja de Coríntios. Porque eles tinham tudo que precisavam, mas estavam extrapolando. Nosso primeiro subtópico diz assim: a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite a forma de adoração várias liturgias. Então nós temos liturgias para diferentes e uma de uma para a outra. Eu já falei com vocês aqui a respeito do regionalismo, né? Dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, eu estou aqui na ADET Taguatinga Sul, e pode ser que eu vá participar do culto na ADET de Riacho Fundo, e a liturgia lá ser totalmente diferente da nossa. Deus está presente? Sim, Deus está presente. Ele está recebendo adoração? Sim, Ele está recebendo adoração. Só que a liturgia do culto dos irmãos lá é diferente da minha. E há essa liberdade no cristianismo, tá, irmãs? Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. A igreja católica romana é cristã? É cristã. Eles creem no Cristo. Mas a liturgia deles é toda rebuscada, muitos ornamentos. Quando a gente estuda a história barroca, a gente vê de onde surgiram as grandes músicas, os grandes mestres das músicas dentro da igreja católica, com aqueles órgãos, tem canto gregoriano, tudo isso é feito, e quando você assiste, ou se você tiver a oportunidade de ir a um evento que seja regido por eles, vocês vão ver que é uma ordem complexa, bonita, parece um balé, a estruturação de como é feito aquilo. É a liturgia deles, né? E nós temos o modelo nosso, que é simples, do pentecostalismo, que chama muita atenção também, né? Porque nós temos uma liberdade de culto que algumas outras igrejas não têm e outras religiões não têm, de nós darmos lugar ao Espírito Santo e o Senhor fazer maravilhas em nosso meio, que às vezes assusta as pessoas. As pessoas vêm para o culto e ficam pensando: meu Deus, o que foi aquilo? Porque o Evangelho de Jesus, a ação do Espírito na nossa vida é loucura para o mundo, e não é novidade isso. Está na palavra que esse evangelho ele é loucura para o mundo. Muitos não vão entender mesmo o que está acontecendo. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limite e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Eu cheguei para congregar aqui, a liturgia era aquela ali. Eu vou respeitar isso. Eu viajei lá para o Rio Grande do Sul. Cheguei lá, a liturgia do culto é muito diferente. Tem costumes que eu nunca vi na minha vida. Eu não vou julgar aquilo, nós precisamos ter cuidado com esse julgamento.
E eu preciso ter cuidado com o julgamento. Vou dizer para vocês uma coisa, mas não é só quando eu vou em outra igreja ou vou em outro estado, não. Eu preciso prestar atenção também dentro da minha congregação. Sabe por quê? Porque nós somos indivíduos e de temperamentos muito diferentes. Tem irmã ou tem irmão na nossa igreja que ele dá um glória a Deus alto, ele fala em língua estranha alto, ele levanta as mãos, ele dança. E aí você pode dizer assim, mas para que tanto espalhafato? Para que tanto barulho, gente? Deus ouve você calado, não precisa fazer tanto barulho. Por que essa irmã dá um glória a Deus tão alto? Por que ele precisa falar em línguas assim, batendo palma? E tem um outro irmão que as pessoas olham e falam assim, aquele irmão não é espiritual, nunca sente a presença de Deus. Por que você está julgando o seu irmão? Porque o temperamento do irmão é calminho, quietinho, ele é tímido. Então ele está no cantinho dele ali orando e falando em línguas bem baixinho, mas ele está sentindo a presença de Deus e está adorando o Senhor da melhor forma dele, quietinho. Então, irmãos, nós precisamos parar de fazer esse julgamento de quem é espiritual pela atitude. Se eu sou quietinha, eu não sou espiritual. Se eu sou espalhafatosa, eu estou exagerando. Não, aquilo ali nem é adoração, irmãos, porque é muito barulho. Não. Quem sonda o nosso coração nos conhece e sabe quem somos, e a adoração que está sendo entregue é o Espírito Santo de Deus. Vamos parar de julgar. Se você for nas igrejas da África, eu já fui em vários eventos missionários que tinham irmãos da África, que quando eles estavam recebendo a oportunidade para adorar e cantar na língua deles, o povo ficava todo rindo, achando aquilo um absurdo. Mas, irmãos, isso é costume. Eles não deixam de ser adoradores. Isso chama um movimento transcultural. E dentro de cada realidade, se você adora a Deus em espírito e em verdade, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Num culto, quando esse trecho aqui da leitura diz não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com vários sistemas de cultos, nós temos três fontes Nós temos três fontes no culto de inspiração e que faz esse mover. A primeira delas é Deus. E tudo que vem de Deus é bênção e edificação. Há um mover na igreja através do Espírito Santo, que Deus vai movendo os nossos corações, e isso e tem cura, e tem libertação, e tem louvor, e você sente aquele ambiente gostoso. Deus está movendo ali, é bênção e edificação. Um outro mover que talvez a igreja não esteja vivendo aquela glória, né? Nós estamos num culto tão cheio da presença de Deus e o povo levanta e glorifica e fala em línguas e sai de um lugar, vai lá e entrega a profecia para um, entrega para outro. Mas no meio daquilo tem alguém fazendo um movimento muito diferente, que não é de Deus, que é demoníaco. Irmã Osana, mas tem isso? Tem. Satanás sabe muito bem como enredar e como se disfarçar. Mas é por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos ter discernimento do Espírito e autoridade do Senhor para chegar na pessoa e repreender o Satanás. Sai em nome de Jesus. E eu já vivenciei algumas experiências assim, da igreja estar toda envolvida com a glória, e alguém ali no meio daquilo tudo não era Deus, tá? E não era nem a emoção, que é a outra fonte que eu vou dizer para vocês, era Satanás mesmo. E de você chegar e até falar numa língua, e você ouvir aquilo e o Espírito Santo te dá discernimento que aquilo não é língua do céu. Não é língua espiritual. Aquilo ali é o espírito do ruim mesmo. Aí você vai lá, ora, não precisa fazer bagunça, não precisa chamar atenção, vai caladinho na autoridade do Senhor, impõe a mão e ora e sai fora todo o mal. Tem essa fonte também no culto, pode acontecer. E tem o emocional, né? E o mover do Espírito, os dons, eles são sobrenaturais, não são emocionais. Porque a emoção, ela passa, né?
veio aquela coisa e ficou tão emocionado, acabou. Mas o Espírito, o mover de Deus, ele permanece agindo em você. Você nem se apercebe, terminou aquela oração, todo mundo sentou, mas você ainda continua ali falando com o Senhor. E a emoção terminou, acabou, levanta todo mundo, senta com o olho seco, não vê uma gota d'água. Era só era o momento que estava vivendo. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas. Nosso segundo subtópico é o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá. A Septuaginta, que nós temos citado muito nessa lição, nesse trimestre, é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, feito pelos 70. Então, por isso é chamada de Septuaginta. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como nós adoramos a Deus. Então, o culto é sinônimo de adoração. E culto pentecostal, irmã Osana, é a forma como nós pentecostais adoramos a Deus. Tá? Vamos a um culto. Nossa, mas aquele culto foi um culto pentecostal. É porque todos os movimentos dos dons espirituais, toda a liberdade que o Espírito Santo dá, a maneira como nós levantamos e adoramos, nos distingue de um outro culto que é mais formal, tá? E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, eu quero deixar essa referência para vocês, irmãs. Vamos ler aqui rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Já vamos abrir minha Bíblia aqui. Abra a sua Bíblia, por favor, querida, para você acompanhar a nossa leitura. A respeito da nossa adoração no culto, nessa adoração pentecostal. E essa forma como nós adoramos, que eu disse para vocês que a adoração ela é um estilo de vida. E ela é contínua, em tudo eu adoro o Senhor. E Paulo escrevendo no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Isto é a nossa adoração. A reverência no culto. Nós vamos entrar numa parte agora muito importante. Prestem atenção, irmãs, sobre essa reverência no culto. Tem gente que diz assim que não dá muita liberdade, líderes que dizem que eu não deixo a igreja ter essa liberdade porque vai virar bagunça. Não vai virar bagunça. A palavra diz assim, porque onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. E o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele não faz bagunça não. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente, com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que nós estamos citando desde o início. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia, acima do púlpito do templo sede da Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse diálogo com Deus é muito importante. Quando nós estudamos a respeito do tabernáculo, vocês, irmãs que participaram dessa aula, é riquíssimo esse trimestre falando de como que era a construção, como deveria ser a construção do tabernáculo, quais as vasilhas deveriam ser colocadas em cima do altar, como que o fogo deveria ser aceso, como que deveria estar os sacerdotes, em que posição e a roupa que ele vestiria para apresentar a oferta de todo mundo lá no altar. E nós sabemos também da história de Abiú, e o irmão que apresentaram fogo estranho e caíram mortos na hora, porque apresentaram fogo estranho diante do altar do Senhor. O culto é um momento de reverência. Se você é expansivo para adorar, você gosta de levantar a mão e falar alto, glória a Deus, altão,
Ok, não há impedimento nisso, mas é a reverência que há no seu coração no culto que você está prestando ao Senhor. Você é tímido, você abaixa sua cabeça e passa o culto todinho quietinho, só falando com o Senhor. É a sua adoração. Mas precisa haver reverência no seu coração para adorar o Senhor. É o nosso diálogo, é a maneira como nós celebramos o Senhor. Esse é o nosso culto, essa é a nossa reverência. E a respeito desse versículo que tem na igreja de Jundiaí, que havia na igreja de Jundiaí, que é Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a gente usava muito esse versículo quando era pequeno. As professoras nossas de escola dominical e adolescentes, eu lembro que citava muito esse versículo quando nós adolescentes e crianças aprendermos que na casa do Senhor é lugar de reverência. Sabe por quê? Que na casa do Senhor é lugar de reverência porque Ele merece toda a nossa atenção e toda a nossa reverência. Se nós vamos vir para o culto para não ter reverência, para não prestar a nossa adoração, não precisamos nem vir. Porque eu fui eu já fui em algumas sessões, e especificamente eu fui numa sessão no STF, que você tem que entrar mudo e sair calado. Porque aqueles homens de toga preta estão ali debatendo temas por horas, e quem está ali tem que ficar caladinho ouvindo eles, e todo mundo obedece, tá, irmãs? A roupa que você entra lá, mulheres, por exemplo, tem que estar de casaco, cobrindo os braços. Não pode entrar nem com a manga aqui, ó, no meio do braço, não. Tem que ser com um casaco. E você está entrando na Suprema Corte, com homens mortais, que a qualquer momento pode morrer. Ali, que tem várias questões a respeito de Deus que eles não dão nem crédito. Alguns nem creem, mas você presta ali uma reverência àqueles homens. Mas e a Deus? Ah não, irmã Osana, na igreja eu posso ir de qualquer jeito. Não pode não. Se você veio adorar o Senhor, você não pode vir sem reverência, de qualquer jeito. E aí, seguindo essa leitura aqui, você vai acompanhar comigo essa leitura aqui desse tópico, a parte final dela diz assim: alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Quantos aqui têm dúvida? Porque eu não trago o celular para o culto. Eu, Osana, não trago o celular para o culto. Muito difícil, a não ser que eu tenha um caso muito sério para resolver do meu trabalho que está inserido naquele momento do culto. Eu trago ele por precaução. Mas normalmente quem me conhece sabe que eu não trago o celular para o culto. Por quê? Porque é claro que eu vou ser atraída pela telinha brilhando aqui para ver o que está acontecendo. É fato. E olha, irmãs, nós estamos numa aula e eu preciso dizer isso para vocês. Quantas vezes eu estou lá em cima ministrando louvor no altar e eu olho para o banco e vejo muitas pessoas com o celular na mão. Irmã, mas a minha Bíblia está no celular. Sim, mas nós estamos cantando. E não é a letra que você está olhando, porque a letra aparece lá no telão. Que culto é esse que você está prestando? Que reverência é essa que você está prestando? Porque se eu entro em determinadas reuniões, e eu vou a algumas reuniões de ministério, dentro do meu trabalho, que eu preciso, há uma lei, uma norma dentro dos ministérios, de algumas reuniões que eu participo, que eu tenho que desligar o telefone e deixar ele na recepção. Porque eu vou estar diante de um ministro, que eu vou estar diante de uma autoridade que não pode usar telefone. Mas para a igreja eu trago o telefone e bato papo no WhatsApp o culto inteiro. Às vezes eu saio do culto, chego em casa e quando eu abro o Facebook tem imagem das irmãs fazendo selfie na cadeira ali durante o louvor. Qual é a reverência, irmãs? Então, quando o comentarista dessa lição diz assim: alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Nós já tivemos algumas vezes aqui que apareceu lá no painel da igreja o aviso quando o pastor começa a mensagem: desligue o seu celular. Dentro mesmo da nossa igreja aqui, num jogo do Brasil, que era uma decisão de campeonato, eu vi irmãos assistindo o jogo do Brasil durante o culto, irmãs. Nesse dia eu fiquei muito mal, eu fiquei doente nesse dia. Porque se você quer ver a final do jogo, ou você quer ver o final da novela, não vem para o culto trazendo o seu telefone no canalzinho para você assistir, não. Fique em casa.
Porque se você vier para o culto, venha para o culto para entregar a sua adoração ao Senhor, de coração, com reverência. Ensina o seu filho que quando ele entrar na casa do Senhor, ele precisa ter reverência. Porque quando é de colo, pequenininho, é muito difícil mesmo. Mas nós temos crianças que já podem ser ensinadas que na casa do Senhor precisa ter reverência. Nós estamos vivendo uma geração perdida que não sabe nem quem é o Senhor, porque os pais também perderam a referência. E a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de ensinar o seu filho. Vamos ao nosso segundo tópico. O centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele só é Senhor daquele que reconhece Ele como Senhor, tá? Professando fé nele publicamente de forma diversificada. Em Mateus capítulo 18 e versículo 20, o que o Senhor Jesus nos ensinou lá? Leia. Nós citamos até muito, mas a referência nós quase nunca guardamos essa referência. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se nós nos reunimos como assembleia, nós nos reunimos como corpo, nós nos reunimos como congregação, ali está o Senhor. E se nós invocamos o nome do Senhor, ali está o Senhor. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Quem são estes? São aqueles que acreditam que o Espírito Santo foi só para a igreja de Atos, que hoje ele não age mais. Então eles dizem que nós fazemos do Espírito Santo o centro do nosso culto, e não Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. Nós adoramos a Trindade. O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Nós anunciamos a Cristo. Nós falamos de Jesus. Nós relembramos constantemente o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Nós somos cristocênicos. E os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que, irmãos, eu estou falando da Assembleia de Deus porque nós somos da Assembleia de Deus. O movimento pentecostal no Brasil nasceu na casa de uma irmãzinha, lá no Belém do Pará, porque os Gunnar Ving e Daniel Berg, vou dar um pouquinho da história da Assembleia de Deus para vocês, veio da Suécia, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos houve todo o movimento pentecostal, encheu o coração daqueles homens e eles vieram para o Brasil. Só que a igreja estabelecida aqui, as igrejas que estavam estabelecidas aqui não creiam. E por isso eles foram convidados a não congregar mais na igreja que eles congregavam, porque eles criam na ação do Espírito Santo, no falar em línguas. E eles começaram a reunir na casa de uma irmã, foi onde surgiu o primeiro ciclo de oração do Brasil. E ali havia lugar para o Espírito Santo de Deus operar. E o fogo se alastrou no nosso país. O fogo pentecostal, essa chama se acendeu no nosso país. Esse movimento pentecostal dentro da Igreja Assembleia de Deus é muito forte. E glória a Deus porque não se apagou. Nós podemos ter alguns irmãos desanimados, mas esse fogo não se apaga porque ele vem do Senhor. E é por isso que nós estamos falando da declaração de fé da Assembleia de Deus. Diz assim, você pode ler na sua revista: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Nós somos o corpo de Cristo e estamos reunidos em adoração ao Deus que é Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Esta é a igreja de Cristo reunida. Nosso louvor ele é direcionado a Deus. E é verdade também que ao longo do tempo, irmãos, quando muitas pessoas falam da igreja pentecostal, do movimento pentecostal, e repudiam algumas igrejas, alguns louvores que é cantado nessas igrejas,
O que acontece neste momento e desde algumas décadas atrás, em alguns louvores, a Trindade, o Cristo, deixaram de ser o tema principal do louvor. É muito mais louvado o homem. O que o homem merece de Deus, o que o homem quer de Deus, o que Deus vai fazer pelo homem. Eu é que preciso, eu é que sou, eu, Osana, no centro da adoração. E esse é um papel invertido. Por quê? Porque o centro da nossa adoração é Cristo. Através de Cristo nós adoramos ao Deus Pai e ao Espírito Santo. Se vocês observarem o nosso louvor como é feito aqui na igreja, vocês pegarem a letra dos louvores, nós temos prezado por louvores que exaltam a Cristo, por louvores que adoram a Deus, por louvores que reconheçam a ação do Espírito Santo. Nós focamos nisso. Porque nós entendemos, como líder do Ministério de Louvor, quando nós separamos os louvores, nós entendemos que o culto é para Ele, a adoração é para Ele. Quando eu dobro meu joelho na beirada da minha cama, é que eu apresento eu, Osana. E eu digo, Senhor, a minha condição é essa, eu preciso do Senhor, age em meu favor, porque o Senhor é Deus que pode agir na minha vida. Esse é o momento meu com Deus. Entro na minha porta, entro no meu quarto, fecho a porta e vou ter meu momento com Ele. Mas a minha adoração é louvor e exaltação a Ele, ao Deus Trino. Muitos púlpitos perderam essa visão. Muitos cantores passaram a gravar música que agrade o ego do outro, que coloque o homem em evidência. E não é esse o propósito da adoração. O propósito da adoração é que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando eu digo, ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu estou adorando a Ele, eu estou dando a Ele a honra, a glória e o louvor que lhe é devido. Nosso segundo tópico diz assim, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios capítulo 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos, à nossa reunião, quando nós nos reunirmos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Não é aquele culto parado, não é aquele marasmo, um falando ali horas, fazendo um discurso horas. Mesmo porque, irmãs, onde há o mover do Espírito Santo de Deus, não tem como. Uma pessoa debaixo da unção do Espírito Santo falando para uma multidão, o Espírito Santo vai fazer um mover naquele lugar. Não tem como você ficar parado, não tem como você não reagir à unção da palavra na boca de quem está falando, na boca de quem está adorando, do louvor que está sendo cantado lá no púlpito, do louvor que o grupo está cantando ou que a igreja está cantando. Quantas vezes você não sentiu a presença do Senhor quando nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, e você levanta sua mão e adora o Senhor. É sobre isso que Paulo estava dizendo. E como eu disse para vocês, tem pessoas que dizem, há líderes que dizem que não pode haver esse movimento na igreja. Por quê? Porque vai virar bagunça. Por quê? Porque vira emocionalismo. Sim, tem emocionalismo. Tem meninice, como eu já disse para vocês no tópico passado. Mas o que é preciso fazer para isso, irmã Osana? Preciso ensinar. É preciso eu trazer uma aula da escola dominical para vocês que ensine a vocês sobre isso. É preciso que o pastor, no culto de ensino, na pregação, ele traga essa orientação para a igreja. Há uma correção, com amor, com cuidado para não matar a ovelha, porque não é todo mundo que já nasce sabendo sobre isso. Você vai conhecendo o Senhor, se aprofundando no Senhor, é que você vai entendendo como tudo funciona. E quando nós andamos assim, não há prejuízo.
nós adoramos a liberdade, a exaltação do nome do Senhor, você glorifica ao Senhor de maneira abundante, que pode até chamar a atenção por você ser expansiva, mas o Senhor está agindo com ordem, sem bagunça, sem meninice. É a operação do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E continuando aqui, os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há nada na instrução paulina que indique ser essa manifestação de dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Não era uma coisa só do líder. Todos podiam participar. Paulo diz assim, olha, levante um, fale, levanta o outro, fala. Quem tiver línguas, se não for para trazer uma palavra de edificação, você fale só com você mesmo, porque nós já aprendemos lá nas aulas passadas que a língua, ela edifica só a mim. Se eu falar língua e orar em línguas, é bom, mas ela vai edificar só a mim. Agora, se for para edificar a igreja, precisa haver profecia, porque a palavra diz também que não havendo profecia, o povo perece e morre. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Nosso terceiro subtópico diz características pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem dela. É claro que nós temos um viés na nossa formação. Aqui não era diferença. Essa igreja primitiva reunida aqui tinha gentios. E dentre esses gentios, que nós colocamos todos aqueles que não eram os judeus, que vieram por adoção a Cristo, cada um era de uma região e cada um tinha seu costume. Inclusive, quando, não vou entrar no mérito da questão, mas quando Paulo fala a respeito do véu na igreja de Corinto, ele estava falando justamente porque as sacerdotisas que adoravam no templo de Afrodite tinham a cabeça raspada, e quando elas vieram para a igreja começou a dar problema, porque o povo, os irmãos que estavam na igreja de Corinto não aceitavam. E aí Paulo tem que chamar a atenção deles para isso. Você há de convir comigo que havia um costume nessas mulheres sobre como adorar? Ela adorava a deusa dela lá. E isso precisa ser tratado, quando eu falo aqui sobre o ensinar, precisa ser corrigido. Nós também viemos de um viés. Os irmãos que vieram dos Estados Unidos para poder começar a igreja pentecostal no Brasil, eles tinham um costume litúrgico. E a maneira como o culto era oferecido ao longo desses cento e poucos anos, mudou-se muito o culto litúrgico, a liturgia do culto da Assembleia de Deus. E foram agregando outras formas de culto. Então, aquela igreja que estava reunida ali, que Paulo via, tinha judeus convertidos. E aí Tiago tira um tempo e escreve uma carta para os judeus convertidos, porque eles queriam introduzir, queriam que houvesse todo o ritual judaico num culto cristão. E aí Tiago faz uma carta, que vocês já devem ter lido, quem não leu, eu convido a ler, para poder explicar como que ia funcionar. Porque nós já não estávamos mais debaixo, eles já estavam mais debaixo da lei, e que havia uma mudança ali, na adoração ao Cristo. Então, a liturgia dos cultos constava de oração e cântico. E nós temos oração e cântico. E é imprescindível, irmãs, que haja oração. Eu sou de uma Assembleia de Deus que tinha um culto de oração específico. Toda congregação tinha o seu culto de oração. Na segunda, na sexta, tinha que ter o culto de oração. Mas e o círculo de oração, irmã Osana? Tem lá na minha região, tem o círculo de oração na quarta-feira, à tarde. Mas tem o culto de oração na sexta-feira à noite. Porque subtende-se que o círculo de oração é só para mulheres. Não é. O círculo de oração é para toda a igreja. Mas tem um culto específico à noite que é de oração. Porque os irmãos que trabalham podem participar do culto de oração. Então, nós precisamos orar. Sem oração, não tem jeito. E Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 13, diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus disse isso.
É importantíssimo que haja oração na igreja. Sem oração nós não temos vitória. Há também louvores, havia também cânticos. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos, até a consumação dos séculos. É o que vai continuar. Lá no céu não vai ter pregação, irmãs. Viu? Vai ter o quê, irmã Rosana? Louvor. Porque os anjos já louvam. Já adoram o Cordeiro. E eles dizem 24 horas, santo, 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 santo. É o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Não é assim que diz em Apocalipse? Eles já fazem a adoração o tempo todo. E nós vamos continuar adorando com louvores lá. Então, pregação não vai ter mais. A pregação é para esse tempo. Para nós anunciarmos o reino. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparece como elemento do culto cristão em outra fonte paulina. O que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Precisa pregar a palavra. E eu quero ler 2 textos com vocês rapidinho. Atos capítulo 6 e versículo 4. A igreja que estava surgindo. Essa igreja que estava surgindo. No capítulo 6, no versículo 4, está escrito assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí, esse texto aqui é na escolha dos 7, dos diáconos. E aí, a explicação no versículo 4 vem a seguir dizendo que após separar desses 7 homens, o que eles continuariam fazendo? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra precisa ser pregada e continuamente ser pregada. Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, quando eu leio 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, olha o que Paulo diz para Timóteo: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E é preciso ensinar, é do que nós estamos tratando aqui nessa aula. Nós precisamos ensinar. Amém, irmãs? Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento, quando é formado o tabernáculo, de que forma que ia ser perdoado os pecados do povo? Através das ofertas que eles traziam para o sacerdote queimar. Não é assim? Abraão, ele parou no meio da terra, olhou para todos os lados, edificou um altar e ofereceu uma oferta ao Senhor. Quanto tempo atrás disso, irmã Rosana? Caim e Abel. Um ofereceu uma oferta que foi aceita, o outro foi rejeitado. Então, a oferta ao Senhor, a adoração ao Senhor por meio da oferta, ela existe desde que Deus colocou o homem na terra, existe a adoração através da oferta. E aí, essa oferta que nós levamos ao Senhor, que nós entregamos na casa do Senhor, é também a nossa fidelidade ao Senhor. Deus é fiel para comigo e eu sou fiel para com Ele no mínimo detalhe, naquilo que para muitos não tem valor nenhum, mas Ele está recebendo do meu coração aquela oferta de fidelidade. Há também a minha gratidão, porque o Senhor abriu uma porta para mim, eu tenho como sustentar minha casa, eu tenho como ter os meus bens. E eu estou sendo grata a Ele, devolvendo para Ele parte daquilo que Ele me deu, que ainda é muito pouco diante de tudo que Ele nos faz. Então, o objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Eu estou contribuindo para que a igreja continue anunciando o evangelho do reino, que a igreja continue existindo. A igreja sou eu e você, corpo, alma e espírito, mas nós precisamos de reunir esse corpo em Cristo Jesus em algum lugar.
E é mantido com o quê? Com a minha fidelidade, com a minha gratidão ao Senhor nas minhas ofertas e dízimos. Terceiro tópico, como se expressa a liturgia das nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, né? Chamados por muitos como o culto aberto, né? O culto do domingo é o culto da família, é o culto de missões, são cultos de jovens, culto de oração, de ensino ou estudo da palavra, ou em alguns lugares, como eu conhecia antes, era culto de doutrina, na quinta-feira tinha culto de doutrina. Escola bíblica dominical é outro culto ao Senhor que nós entregamos, círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens, onde nós tiramos tempo para, com as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, exercermos a adoração. E por isso que eu digo que é responsabilidade de sua mãe levar o seu filho a entender a adoração ao Senhor, a prestar um culto de adoração ao Senhor. Primeiro subtópico, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. É verdade isso. Preste atenção em como funciona o nosso culto. A nenhum deles é negado o púlpito e todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Foi assim que a igreja cresceu. Através dos testemunhos. Você chega num lugar, tem alguém passando por uma dificuldade muito grande, você convida para vir à igreja, e aí naquele culto ali, levanta a irmã Fabiana, e a irmã Fabiana vai lá na frente, como eu já vi a irmã Fabiana fazer num culto de família, ela testemunhar da fidelidade do Senhor para com a vida dela e a casa dela. Nós temos essa liberdade de testemunhar. E através do testemunho da Fabiana, muitas vidas foram tocadas. Muita gente entendeu como que Deus é fiel, pode ser fiel na vida dele se ele quiser. Então é importantíssimo que nós não fiquemos reféns da nossa timidez. Mas com ousadia nós vamos testemunhar nos nossos cultos dos milagres que Deus tem feito. Você diz, mas irmã, a nossa liturgia do nosso culto já está toda montada, mas se você chegar para o pastor Gileade e falar com ele assim, pastor, eu quero contar um testemunho sobre uma vitória que eu recebi, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar, irmã, está aqui o microfone, vai lá e conte a sua bênção. Quantas vezes eu ouvi nos últimos dias a respeito de uma irmã que está conosco, que o Senhor disse, o pastor Gileade disse, a irmã tem um testemunho lindo e nós vamos ouvir o testemunho da irmã. Se você tem bênção para contar, venha contar a sua bênção. Porque isso vai edificar outros irmãos e é assim que a igreja do Senhor cresce. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Estou falando da Assembleia de Deus. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vida de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e é em verdade. Foram esses testemunhos, foi esta palavra que nós mencionamos quando eu estou louvando, que eu digo assim, e o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou citando parte da palavra. E o irmão que está no banco, aquele visitante que chegou desesperado, que escuta uma palavra dessa, ele diz assim, Deus está falando comigo que Ele tem solução para mim. Essa é a importância de nós cultuarmos em espírito e em verdade e darmos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Segundo e último subtópico, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Se você fizer essa avaliação entre o que Paulo escreveu e como é o nosso culto, nós temos características desse culto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. E o que ele diz lá, irmã Osana? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. A igreja pentecostal
E eu não estou falando aqui agora só da Assembleia de Deus, eu estou falando de todo o movimento pentecostal no Brasil, outras igrejas que também são pentecostais, outras denominações que creem assim, entende a linguagem. Você é da Assembleia de Deus, mas você encontrou com o irmão da Deus é Amor. O que você conversar com ele a respeito das questões espirituais de um culto, de uma liturgia, de louvor, de adoração, de palavra, ele vai entender o que você está falando. Você está em um trabalho de avivamento aqui na igreja, e aí nós precisamos de um pregador que pregue sobre avivamento, mas não é da Assembleia de Deus, ele é de outra denominação que não é Assembleia de Deus, mas é uma igreja pentecostal, pode trazer ele que ele vai pregar sobre aquilo que se refere à ação do Espírito Santo, do avivamento. Essa é a característica do povo pentecostal. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32, esse capítulo que nós estamos falando, do 14, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Tudo isso é fato, irmãs. Você chega com uma pessoa no nosso culto, ele nunca vê, ele veio de uma outra realidade. Mas ele sai dali dizendo assim, nossa, eu senti uma coisa tão diferente no culto da sua igreja. O culto lá na sua igreja é animado, né? Olha, a palavra daquele pastor falou comigo. O que é isso? A ação do Espírito Santo. Única e exclusivamente, a ação do Espírito Santo. Porque enquanto nós adoramos, entregamos diante do Senhor a nossa adoração, o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãs. Já até falei isso numa aula nossa na escola dominical. Você já ouviu aquela expressão missa de corpo presente? Por que isso, irmã, usando a missa de corpo presente? Está todo mundo reunido ali em volta do caixão? O corpo da pessoa está ali, mas ele não está ali mais nem alma nem espírito. É só uma pedra gelada. Todo mundo chora, todo mundo lamenta, mas ele não sente nada. Não existe mais nada dele ali. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos um membro de corpo presente. Nós viemos para o culto no domingo à noite, tiramos esse tempo para vir à igreja, mas é só o corpo que está presente. A cabeça está em outro lugar, eu estou ligado no celular, eu estou acompanhando as redes sociais, eu estou vendo o último capítulo da série durante o culto, eu estou conversando com o vizinho de banco. A minha irmã relata um fato que aconteceu com uma pessoa que ela conhecia lá na igreja que ela congregava, que tinha duas irmãs que elas batiam um papo o culto inteiro, não importava o que estivesse acontecendo no culto. E aquilo incomodava a igreja toda, mas por ética e por educação o povo não queria bater de frente com elas, porque elas falavam muito e elas eram difíceis. Mas aí um dia chegou no culto uma senhora que tinha atestado de doida. Não podia nem ser presa, porque ela tinha atestado de doida. E na hora do culto a mulher, né, querendo participar do culto, da forma que ela estava ali, ela queria entender o culto para até glorificar a Deus, e as duas não paravam de conversar. Essa mulher não sendo crente, entendendo a reverência que precisava ter no culto, porque ela veio de uma outra formação, que o povo chega na reunião e fica em silêncio o tempo todo aguardando a diretriz do líder lá na frente. Eu não preciso dar nome à denominação aqui. Essa mulher levantou e virou para essas duas mulheres e falaram: vocês não entenderam que aqui é lugar de culto, não? E se vocês não calar a boca para eu ouvir esse culto, eu vou dar um couro em vocês duas. Você pensa o extremo que chega uma situação dentro de um culto. De duas mulheres que estão ali há anos, e elas estavam ali há anos, tá? Não era pouco tempo não. Filha de crente, que não entendia que precisava ter reverência na casa do Senhor. Depois que essa mulher sentou, elas ficaram mudas, elas não falaram mais nada. E não tem como falar. Então nós hoje estamos numa realidade que nós nos apegamos muito à questão do uso da tecnologia no culto, mas tem também a prática mais análoga, né? Analógica, ou por assim dizer, até rústica,
que é a nossa língua que não para. Nós estamos sentados lá da irmã e o pastor está pregando. Falta de reverência também. Então vamos pesar tudo isso. Qual o culto que eu e você estamos oferecendo ao Senhor? Há liberdade para adorar, não para bagunçar, não para fazer do culto uma reunião de um clube social. Nós não estamos num clube social, não. Não adianta sermos corpo presente no culto para todo mundo ver que você está lá. Você precisa ser adoradora. Você precisa entregar o seu culto ao Senhor. Vamos à nossa conclusão, irmãs? O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, não normatizou isso. Porque parece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo. Paulo, ele pede uma ordem, mas não há uma normatização, tem que ser leis rígidas assim, não houve isso, tá? Que os nossos cultos sejam dinâmicos, é o que nós buscamos no Senhor, e espontâneos, e em nome de Jesus, que é quem nós servimos. Com espontaneidade e reverência. Podemos ter liberdade? Sim, devemos ter liberdade, mas é preciso que nós nos lembremos da reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como eu disse para vocês, não é para vir um corpo presente, como as pessoas vão para o teatro, como elas vão ao cinema, que tem aqueles avisos de não faça isso, não faça aquilo, todo mundo fica quietinho, bonitinho, mas chega na igreja não é assim. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Esse é o culto que nós devemos oferecer ao Senhor. Que Cristo continue abençoando a vida de cada uma de vocês, que essa palavra venha frutificar no meu coração e no coração de cada uma de vocês. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, por essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu e por ter falado tanto ao meu coração e ao coração de cada irmã, Espírito Santo. Que nós possamos entender o nosso lugar de adoração e de culto, que nós possamos ter um estilo de vida de adoração ao Senhor continuamente, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que tem nos dado. Em nome de Jesus, amém.